várias obras no governo Bolsonaro que estão desabando, várias obras. Tem de obra feita durante a gestão do Tarcísio como ministro da Infraestrutura e do Bolsonaro, obviamente, como presidente, que está desabando, é uma coisa assim jamais vista antes na história. Eu vou te mostrar algumas coisas aqui. Antes eu peço a sua inscrição no canal, olha, um segundinho. É grátis se inscrever no Plantão Brasil. Aqui a gente vai pra cima dessa bandidagem que tá aí destruindo o Brasil. Olha, roubam em tudo. Roubam em asfaltamento de rodovias, roubam em construção de ponte, roubam até em... Olha, tem coisa que não dá pra imaginar que eles roubam e eles roubam. Olha, eu vou te dar um exemplo aqui, tem uma outra foto que eu vou te mostrar. Observa bem essa foto que vai aparecer aqui, ó. É um caminhão e você vê que esse caminhão tá... Você fala, caramba, o que tá acontecendo aqui? Tem uma cratera ali perto, o que é? O governo Bolsonaro construiu ali um viaduto, o viaduto está caindo, como foi superfaturado, com certeza foi superfaturado, não pensa que não foi, como foi superfaturado e a base de sustentação do viaduto está quase caindo, o que aconteceu? Aconteceu que o cimento ali próximo caiu, já desabou, quer dizer, uma parte já desabou ali. Se cair em cima de um carro, em cima de um pedestre, em cima de alguém se mata, é mais uma morte que você coloca aí na conta do Tarcísio e do Bolsonaro. Então, fora os mais de 700 mil que já morreram de Covid por culpa do governo e, segundo pesquisas, 400 mil morreram por conta do atraso nas vacinas, você põe aí mais 5 aí das pontes em Manaus, se alguém se feriu aí, põe aí também, que esse governo vai matando as pessoas de todas as maneiras possíveis, não é só por Covid, não é só por ponte, não é só por doença, é por todas as maneiras possíveis que o Bolsonaro tiver para te matar, ele vai tentar. Seja por fome, seja por ir no hospital e não ter vaga, seja pela violência, seja porque agora estão vários crimes aparecendo aí de crianças que levam arma dos pais, a arma legalizada, comprada legalmente para a escola e matam colegas que não gostam. Então chega lá um menino, ele vai lá, não gosto de fulano, então eu vou pegar a arma do meu papai e eu vou atirar em fulano. O que acontece lá na Bahia faz o que também? 2 semanas, uma menina que inclusive tinha problema, ela tinha algum tipo de deficiência, ela foi assassinada por um colega. E o colega correu atrás dela para assassinar. Quer dizer, ele foi lá para assassinar a pessoa com deficiência. Tem que ser ela que eu vou matar primeiro. Depois ele tentou atirar em outras pessoas. Mas a primeira era ela, para você ver o nível mental do menino que deve ter pais bolsonaristas, porque senão não teria arma em casa. Que geralmente quem tem arma em casa geralmente é bolsonarista. Aí fica aí. Aí o governo Bolsonaro deixou essas 2 pontes cair, mas vamos lembrar uma coisa. Uma das pontes foi reformada. Tem que ter, é o tipo de coisa que se eu fosse deputado, eu não pude participar da eleição, o Tarcísio, que nem é de São Paulo, pode, eu não sabia onde vota, pode, o Thiago não pode. Eu já entraria com vários, não 1 nem 2, mas vários pedidos de investigação no Ministério Público Federal, na Polícia Federal, na STF, onde quer que possa ser, para investigar o Bolsonaro, para investigar o Tarcísio e para investigar a empresa que fez a reforma dessa ponte. Porque é inadmissível que o governo federal gaste, e aí não sabemos quanto. Procurei. Olha, eu vou falar, é desgostoso, dá um nojo você ver a cobertura da grande mídia quando acontece uma coisa assim. A matéria do Globo, a matéria da Folha, a matéria do UOL, a matéria de quase todos os veículos da grande mídia nem sequer cita o governo Bolsonaro. Nem sequer cita. 2 pontes federais caem, citam que a Amazonas parte do estado está hoje completamente isolada do Brasil, citam que Roraima, que dá sempre vitória para o Bolsonaro, também não citam que dá vitória para o Bolsonaro, citam Roraima. Citam que Roraima também está isolado do Brasil por terra, citam ali que, olha, tem algumas maneiras de chegar nesses estados de forma fluvial, mas é muito mais difícil, mas não citam a responsabilidade de quem? Você consegue imaginar no governo Lula caírem 2 pontes, das quais responsabilidade do governo federal? Uma delas, recém-reformada, morrem 5 pessoas, tem 14 feridos e não ter cobertura midiática nacional, cobertura midiática assim, bombástica, falando, nossa, estão roubando, olha, superfaturaram. E aí vem repórter lá, fala, ó, essa foi a empresa que reformou, ó, esse aqui é o dono milionário da empresa, ó, aí tenta achar uma foto desse cara com qualquer pessoa do PT, que é assim que a grande mídia age quando é um governo do PT. Você lembra disso? Eu vou te lembrar como é. Tenta achar foto do empresário com alguém do PT, aí começa a fazer insinuação de que teve propina, de que teve isso, que teve aquilo. E eles faziam isso quando não tinha nada de errado. Eu tô falando, quando eram pessoas inocentes, eles já faziam isso. Teve um repórter da Veja que foi processado pelo Zé Dirceu porque ele tentou invadir o quarto dele de hotel. Aí o juiz, só pode ser juiz bolsominion, né? O juiz fez isso em 2011, o processo durou até o ano passado praticamente, por isso que eu falo que o juiz só pode ser bolsominion. O juiz falou que não,
que o repórter não pode ser condenado porque ele não conseguiu invadir o quarto de hotel. Ele estava cheio de documentos tentando invadir o quarto de hotel do Zé Dirceu. Pra quê? Pra plantar documento, tirar foto e falar, ó, tá vendo? Ó, achei isso aqui no quarto do Zé Dirceu. Isso é como a mídia agia nos governos do PT. Essa é a maneira. Quando eu não tenho, eu vou plantar os documentos ali, invadir o quarto do cara no hotel e tudo mais. E aí, e conta ainda com a anuência da justiça que nem sequer, o cara desse tinha que ser preso. E o Ministério Público Trabalhista tinha que abrir investigação contra esse cara para caçar a carteirinha dele de jornalista ou de qualquer outra profissão que envolva comunicação, porque o cara é um picareta da pior espécie. Nada, não aconteceu nada. Isso é como a mídia fazia. Agora não. Você não vê a mídia tentando entrevistar quem é o dono da construtora. Saiu uma matéria na Folha mostrando de novo Tarcísio de Freitas, líder nas pesquisas no maior estado do país, o estado que tem de longe, de muito longe, a maior verba de máquina pública do país. Aí esse cara, ele tá envolvido num escândalo, ele era o ministro, um escândalo de corrupção que a gente fala aí de mais 1.130 bilhões de rodovias que eram asfaltadas, que na verdade não eram asfaltadas. Algumas poucas eram asfaltadas, e aí o pessoal da cidade chamava de asfalto Sonrisal. Por que Sonrisal? Você já pegou Sonrisal? Ele é efervescente? Aí você pega o Sonrisal, você joga ele na água, ele evapora não, né? Ele efervescente. Eles falavam que o asfalto era igual. Dava uma chuvinha, molhava, o asfalto dissolvia todo. Ele dissolvia todo. E aí a rodovia ficava cheia de crateras. Lá no Amazonas, a mesma coisa. Reformaram uma ponte, tem que ter sido superfaturado, porque parece que não teve reforma nenhuma. A ponte caiu. Que reforma legal. Pô, vou reformar minha... Imagina, você vai reformar a sua casa, e aí um mês depois a casa cai. Oh, legal, hein, pô. Que reforma boa. Pois bem, essa reforma aí que fez o Tarcísio de Freitas. Aí, não só isso, as rodovias federais do Amazonas, pelas matérias que eu li, são 10 vezes piores do que as estaduais. Olha que as estaduais são ruins lá. Tem rodovia federal que não tem reforma desde 2015. Aí quando eu li a matéria da Globo falando que tem rodovia federal que não tem reforma nenhuma desde 2015, aí eu borbulhei. Falei, mas nossa, a Globo não cita que as duas pontes caíram durante o governo Bolsonaro, que eram responsabilidade do Bolsonaro. Nem faz a ligação que o ministro é candidato líder nas pesquisas para o governo de São Paulo. Aí, a única outra rodovia que poderia dar acesso, mas que também é péssima, essa rodovia, a última reforma que ela teve foi em 2015, governo Dilma. Mas a Globo não mostra. Não, desde o governo Dilma não tem mais reforma nas rodovias federais, em quase nenhuma delas. Não vamos falar isso, porque senão, se a gente falar a verdade, as pessoas bem informadas vão acabar pensando, nossa, que coisa, hein? Vamos fazer a ligação. Se durante o governo Dilma essas rodovias tinham reforma, hoje não tem e tá morrendo gente, fora as pessoas que viajam e tudo mais, quebra o carro, quebra o caminhão e tudo mais, então o governo Dilma reformava as rodovias federais. O governo Bolsonaro não, que coisa. Assim como várias outras matérias envolvendo o governo Dilma, o governo Bolsonaro, que a mídia não faz essa ligação exatamente porque senão o Bolsonaro não chegaria no segundo turno como chegou. A grande mídia quer que seja muito apertada a eleição para que o Lula chegue e eles possam tentar enquadrar o Lula. E olha, aqui saindo um pouquinho do assunto do vídeo, o que a grande mídia está tentando enquadrar o Lula, hein? Nossa, e o Lula resistindo como um guerreiro. O Lula, ele vai dar entrevista na grande mídia, quase todas as perguntas. Quem é seu ministro? Ah, mas não é ruim você não falar seu ministro? Mas por que você não fala que é o ministro da Economia? Mas qual é o seu plano para a economia? Ah, Lula, mas seu governo passado foi um. Hoje o Brasil é diferente de como era em 2002. Então você não tem planos para a economia? Por que é um segredo aí? Tem pergunta que já na pergunta você já vê o viés do jornalista. Por que tá em segredo o seu plano econômico? Como se o Lula não tivesse sido presidente do país, o presidente em que o Brasil viveu o seu melhor período econômico. Aí esses mesmos vagabundos, pra mim não é jornalista não, isso é vagabundo. Esses mesmos vagabundos que falam isso, sabe o que acontece? Quando eles falam sobre a economia do governo Lula, eles dizem, não, mas é que no governo Lula o mundo viveu um boom dos commodities. O que é um boom dos commodities? Quer dizer que o preço dos alimentos disparou. E aí, como o Brasil exporta alimentos, o Brasil lucrou muito mais. Por isso que a economia foi também. É engraçado. Desde que começou a guerra na Ucrânia, o mundo também vive um boom dos commodities. Só que a economia brasileira, em vez de melhorar, como foi no governo Lula, piorou 100 vezes. Somos o Jornal Nacional do Lula. Peço aí inscrição. Falou.